O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos lhe pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou embora logo, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão podem assentar-se, por gentileza. Amados irmãos e irmãs, congregados, graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e à misericordiosa ação do amor de Deus que continua nos reunindo como uma grande família, celebramos a memória de Santo Hilário de Poitiers. No primeiro momento, o padre, quando ficou sabendo do santo, graças à correria da nossa vida, que eu perguntei: Gorete, mas hoje branco? Você padre, hoje tem um santo, tem Santo Hilário. Disse, meu Deus do céu, que santo é este? E talvez possa ser a pergunta que você se faça neste momento. Mas que santo é este? Com nome tanto quanto Hilário, né? Santo Hilário, aí eu vou olhar quem era. É uma figura notável na história da igreja. E aí me recordei da minha época da filosofia, porque ele deixou muitos escritos preciosos, mas de modo muito particular no que tange a teologia, apesar de ter eu ouvido falar dele quando eu estava na UFMG. Santo Hilário viveu no século IV, no final dos anos 300, e de uma grande firmeza no seu ensinamento. Ele, juntamente com Alexandre, foi responsável por combater o arianismo, uma heresia da igreja primitiva. Recebeu o nome do padre da região do norte do Egito, Ário, daí arianismo, que se recusava a crer na consubstancialidade de Jesus com o Pai. Em outras palavras, o arianismo tinha uma certa dificuldade em aceitar a trindade de Deus. Para Ário e também os seus seguidores, Deus é um só, naquilo que tange a palavra um. Há um só Deus. No entanto, quando nós olhamos para Jesus, esse Deus o adota de um modo particular como filho, para que você entenda. Não vou ter tempo aqui de fazer uma discussão cristológica, mas para vocês entenderem qual que é o cerne da questão. E aí, a humanidade de Jesus era um pretexto para Ário e seus seguidores recusar que Jesus fosse Deus. Claro, eram cristãos, aceitavam a doutrina de Jesus, e isso foi sorrateiramente entrando na igreja e se tornou um grande mal, porque boa parte dos cristãos estavam divididos entre os cristãos que aceitavam a trindade de Deus, Deus é um só em três pessoas, mas os cristãos que, como Ário, se recusavam a crer que Deus tivesse assumido uma condição humana.
que pudesse existir humanidade em Deus. E aí o arianismo depois se dividiu em diversas ramificações até o Concílio de Nicéia. Bom, Santo Hilário tem um papel singular, porque ele levou ao extremo a defesa da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, da sua natureza igual ao Pai. Ele nos demonstrou no seu pensamento e na concisão que ele tinha na argumentação, que Jesus não era um ser humano qualquer, como eu, você, como qualquer outro ser humano, que tem uma origem, que tem um início a partir do tempo. Não, que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne, que não era um ser iluminado, agraciado ou escolhido graças às suas virtudes. Não, era um homem igual a eu, a você e a qualquer outro ser humano, mas que era um homem onde Deus habitou plenamente. Ele é Deus com o Pai e o Espírito. Por causa disso, Santo Hilário foi exilado, porque quem fala a verdade incomoda quem está acostumado com a mentira. E tramaram um modo de tirar Santo Hilário da discussão, porque não só ele estava ensinando a verdade, mas estava convencendo muitas pessoas da verdade que nós hoje cremos, que Jesus Cristo é Deus. E aí, os grupos que defendiam acirradamente o arianismo o denunciaram à corte do Império Romano como um contraventor da ordem. E até que provasse a sua inocência, ele foi exilado. Mas depois Hilário tomou a liberdade de escrever para o imperador Constantino, mostrando a sua versão dos fatos, e foi readmitido na sua terra natal, Poitiers, na França. Um homem que creu profundamente. Um homem que fez essa experiência profunda de aquilo que São Pedro nos atesta: eu acreditei, por isso falei. E aí, olhando para Santo Hilário, nós nos perguntamos até que ponto nós somos capazes de defender a nossa fé. Porque hoje em dia nós vivemos num cenário tão conturbado, dentro até da própria igreja, onde Jesus se aparece como tudo. E quando alguém se propõe a defender a fé cristã católica, a fé que há 2000 anos professamos e a abraçamos com fidelidade, parece que estamos cometendo um crime. Eu fico espantado quando eu vejo certos grupos cristãos católicos que se ficam perplexos quando o padre, por exemplo, ensina a doutrina da igreja, ensina a fé. Uai, se o padre não vai ensinar a fé da igreja, quem é que vai ensinar a fé para a gente? Se não somos nós que vamos cuidar e zelar integralmente do depósito da fé, quem é que vai defender a fé que nós recebemos dos apóstolos e que a igreja sinceramente professa e está disposta a dar a própria vida? Nós pregamos uma fé não por interesse, não estamos lucrando nada com isso. Nós pregamos a fé porque fazemos essa experiência que o leproso fez no Evangelho. A experiência de ver o verbo da vida e deixar-se tocar por ele. Quando nós tocamos em Jesus e deixamos que Jesus nos toca, sai dele uma força curativa que tudo aquilo que é mal do nosso coração desaparece. Não como que um passe de mágica. Pelo contrário, é gradual, respeita a nossa natureza, respeita os nossos processos. Mas pouco a pouco nós vamos experimentando esta cura do coração, que nos faz ter liberdade de dizer publicamente, mas o mais difícil, de dizer interiormente que Jesus é o nosso Senhor. Isso, meus irmãos, preenche o nosso coração de uma alegria tão grande, que nos faz de antemão vitoriosos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de meditar nesta parte da tarde, sobre a liturgia de hoje. Porque
a gente não presta atenção para perceber isso que Santo Hilário de Poitiers viveu, que os grandes doutores da igreja viveram, que a defesa da fé não é algo meramente intelectual, não é uma disputa de vaidade, pelo contrário, é uma experiência que toca o mais íntimo do coração. E contra fatos não há argumentos. Quando nós experimentamos quem é Jesus, nós conseguimos entender quem é Deus e como Deus age na história e na nossa vida. Não há testemunha melhor da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo do que este jovem que prostrou aos seus pés e com toda a humildade, porque exigia dele um esforço de abaixar-se diante de alguém, mas ao mesmo tempo com toda a confiança dizer para Jesus: se tu queres, tu podes curar-me. Tem hora que a gente vacila, titubeia nesta certeza. A Deus nada é impossível. Tem hora, meus irmãos e irmãs, a nossa experiência de fé, não por interesse, mas porque nós estamos necessitados, que nós precisamos colocar Deus na prensa. Não simplesmente para prová-lo, para tentá-lo, pelo contrário, para que nós vejamos a profundidade do seu amor misericordioso. O pedido do leproso parece num primeiro momento uma afronta. Uma pessoa arrogante, impetulante, que pede: se queres, você pode curar-me. No entanto, nesta ousadia do leproso se manifesta a profundidade do amor de Deus que diz: eu quero. Nada nem ninguém pode nos convencer disso, se a gente não deixar que o próprio verbo da vida, que é o Senhor, toque no nosso coração. Aí a gente é preenchido de uma certeza tão grande que nos faz vencer o mal, a enfermidade e a morte. Esta certeza, saber que Deus escolhe por nós, Deus opta por mim e por você, Ele continua querendo, é um Deus que nos deseja. E aí, termino falando desta experiência, mas à luz do que nós ouvimos na primeira leitura. Os filisteus, vamos falar aqui, o padre hoje está um pouquinho cansado, então pode ser que está meio desconexo, mas vou tentar traduzir o que me vem ao coração. Vamos fazer como se fosse dois quadros aqui. Os filisteus entram do lado daquilo que se opõe a Deus. Filisteus, a lepra no Evangelho e ao mesmo tempo o arianismo. Tem algo em comum. Os filisteus porque eram pagãos. A lepra porque é um mal físico. O arianismo porque era uma mentira. Em contrapartida, há um outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O povo eleito de Deus, os hebreus, a pessoa do leproso e a verdade da fé católica. Para ligar, primeira leitura, Evangelho e Santo Hilário. Bom, o que está justamente fazendo o eixo aqui? É a ação misericordiosa de Deus. O Deus que se manifesta em Jesus que curou o leproso, é o Deus que se manifestou na Arca da Aliança e fez com que os hebreus vencessem os filisteus, e é o Deus que age no meio do ensinamento da fé para que nós possamos agir na verdade. Aqui, tanto o leproso, quanto os hebreus e quanto Santo Hilário tiveram uma experiência profunda com o amor de Deus que manifestou-se, que fez com que o coração deles tivesse algo que é um combustível que hoje eu e você precisamos ter: alegria. Há quanto tempo o nosso coração não se alegra? Há quanto tempo nós não somos capazes de sorrir com sinceridade? Vejam o que nos relata
a primeira leitura que escutamos, olha, quando a Arca da Aliança chegou no acampamento, os hebreus se alegraram de tal maneira e os filisteus cascaram fora, porque disseram: ai de nós! Porque os hebreus não estavam com esta alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão de um Deus tão poderoso? Quando a gente, meus irmãos e irmãs, somos humildes e expomos nossas lepras para Jesus, somos capazes de nos lançar com sinceridade diante da misericórdia dEle, nós contemplamos a força do seu amor, que nos dá de novo sentido, que nos devolve a alegria, e a alegria é o combustível para vencermos as batalhas que temos que travar. Os inimigos da nossa fé não resistem a um cristão genuinamente alegre, e aliás, o Papa Francisco insiste muito nesta tecla: é contraditório um cristão não ser alegre, porque a alegria brota da experiência de Deus. Quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós percebemos que Deus quer, é o Deus que diz: eu quero que você fique curado, eu quero que você ganhe esta batalha, porque eu quero que você seja salvo, a nossa vida ganha novo sabor, a nossa vida ganha sentido, e aí nós vencemos as guerras, as enfermidades, as heresias, porque a gente experimenta a profundidade deste Deus, tão grande e tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão próximo e tão humano, que se chama Jesus. Que hoje, meus irmãos e irmãs, nosso coração possa ser permeado de uma alegria que brota não de uma ideia nem de um sentimento, mas que brota de um encontro. O encontro que moveu o coração dos hebreus ao verem a Arca da Aliança. O mesmo encontro que deu sentido para a vida do leproso após ele encontrar-se com este alguém que agora dá o mesmo sentido para a nossa vida como plenificou de sentido a vida de Santo Hilário. Ele está no meio de nós. E que sejamos capazes de expor a Ele as nossas feridas, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas mentiras, para que, plenificados pela presença dEle, tenhamos dentro de nós o combustível da alegria que nos faz triunfar com Ele, porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos tudo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo podemos, porque Ele nos dá força. E esta força é a alegria que brota do encontro. E o encontro só acontece se nós estamos dispostos a dar o nosso coração para aquele que diz: eu quero, fique curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança apresentemos a Jesus os nossos pedidos.